Nós estamos aqui num lugar muito importante nos nossos caminhos de Paulo. Estamos em Colossos, aonde havia a igreja que Paulo escreve as cartas aos Colossenses, não é mesmo? Colossenses era uma comunidade que eles não tinham tantas posses como Laodiceia, nem Esmirna e muito menos Éfeso, mas eles eram muito esforçados mesmo. E dos versículos que eu mais amo da carta de Colossenses, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são terrenas. Paulo vai falando para os Colossenses coisas muito importantes e fundamentais. E ele começa a carta, primeiro Colossenses, falando sobre o conhecimento do que acontecia aqui. E é muito interessante porque a gente vai dar uma subidinha e vocês vão ver que por aqui não foi feita escavação nenhuma. Então, algo que é um tesouro é que embaixo desse morro aqui tem a igreja original de Colosso, que era a igreja dos Colossenses. E muito forte o que a bispa falou, mas também aquilo que Paulo escreve no capítulo 2 de Colossenses, que é muito importante para todos nós. Ele fala sobre Cristo rasgou a cédula de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, que era aquilo que estava escrito que Satanás tinha contra as nossas vidas e que foi rasgado, e que o Senhor Jesus Cristo expôs Satanás à vergonha. Coisas profundas que nós encontramos aqui na carta de Colossenses. E algo que Paulo fala era que ele havia conhecido que eles estavam crescendo espiritualmente e que eles tinham um amor muito forte por Jesus Cristo e que esse amor fazia com que outras pessoas também fossem atingidas por Cristo. E algo que também muito importante aqui na igreja de Colossenses era exatamente o coração deles aberto, que mesmo não sendo pessoas ricas, eles se davam uns aos outros, eles davam esmolas e eles também atendiam às necessidades de Paulo. Portanto, é muito importante na visão apostólica. Nós estamos aqui em Colossos, que é Colossai, que para nós é uma grande bênção e que marca profundamente as nossas vidas. Paulo fala aqui em Colossenses 2, quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento por conhecimento do ministério de Deus em Cristo, mistério esse que estava oculto. E aí, ele ensina algumas coisas profundas. No versículo 6, portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vós, crescendo em ações de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude, ele é o cabeça de todo principado e potestade, e nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo de carne, que é a circuncisão em Cristo. Como todas as igrejas aqui em Laodiceia, eles eram atacados, primeiro por aquilo que eram as filosofias, porque claro, que haviam muitos filósofos importados da Grécia e eles tinham realmente escolas filosóficas que queriam desmistificar e queriam, obviamente, atacar o Evangelho. E atacavam a igreja. E ele fala também sobre os judeus, que não aceitavam o Evangelho de Paulo, não aceitavam a Cristo e que queria exigir que os novos convertidos fossem circuncidados. Então, havia realmente algumas dissensões. E Paulo vai
orientando, mostrando segredos espirituais e dando a eles a consistência através da palavra, num cuidado de discipulado muito importante. E nós temos aqui as notícias que Timóteo levava, né? Que como Paulo se doou a eles, mostrando coisas tão profundas em toda a sua carta aos Colossenses. E nós louvamos a Deus, porque aqui ele fala os seus conselhos finais. Ele fala: continue a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, ore por nós para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos o ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ore para que eu torne esse ministério conhecido, como sempre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja agradável. Conselhos de um pai espiritual, aquele que realmente se preocupou e aquele que deixou mensagens tão importantes. E hoje, com muita satisfação, muita alegria, com o nosso coração pleno por essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui e de trazermos a vocês essa palavra de Paulo aos Colossenses, sabendo que a palavra é viva e que raízes que tem aqui levaram o Evangelho até nós e para todo mundo.